Estamos aqui hoje para apresentar este podcast. Este podcast é da RPH. O podcast chama-se Conversas de Esquina. E hoje vamos falar sobre os terrenos rústicos, mais especificamente a lei dos solos. Estou aqui com o João, nosso consultor. Eu sou o Bruno Conde. Somos consultores da RPH Imobiliária. Então vamos começar, João? Vamos, sim. Então explica-me um pouco a lei dos solos, qual é que é a lei que estamos a falar. Estamos a falar de uma lei que foi publicada no final do ano passado e que agora está a ser um processo legislativo de alteração na especialidade a nível do Parlamento. A dúvida que eu tenho é assim. Por exemplo, eu tenho um terreno rústico. Sim. Eu posso construir nesse terreno para mim? Depende. Então, A questão aqui é, no caso da nossa região, se o terreno tiver 4 hectares ou mais, podes conseguir construir nesse terreno. mas isso já era posterior, anterior Já existia, sim, já existia. Ok. Assim, agora, com esta nova lei, abre-se aqui uma nova oportunidade para poderes construir em terrenos rústicos fora de períodos urbanos. Ok. Pois, porque nós já podíamos construir em terrenos rústicos se estivessem no perímetro urbano. Exatamente. Neste caso aqui, não será bem como as pessoas estão a pensar. Isto porquê? Imagina um terreno do teu avô, do teu tio, que herdaste e queres ter uma casa lá. Se esse terreno for, como disseste bem, fora do perímetro urbano, a PLI não consegue construir. Agora, ele pode, à luz desta nova lei, ser revertido, ser reclassificado como urbano. E isso dá uns pressupostos. Portanto, se queres construir a tua casa lá para teu uso e só apenas para ti, não conseguirás à luz desta lei. Qual é que são as condições para construir em terreno, para converter esses terrenos? É assim, daquilo que nós deduzimos da lei, ela está muito preparada para ser adaptada a promotores imobiliários ou uma pessoa que queira, enfim, lotear, por exemplo, e construir esses terrenos. Sim. Porque cerca de 70% dessa área Do lote. do conjunto desses sim. terrenos, tem que ser para ou habitação pública ou para casas de custo chamado controlados. Então, e quais é que são os critérios? Tu falaste que 70% do loteamento tinha que ser para custos controlados. Nos casos do imóvel, Sim. do terreno, E existe mais condições para além dessa? Sim, há outros fatores importantes para a sua elegibilidade. Ok. Entre eles, estar fora da Reserva Agrícola Nacional, que é a reserva dos melhores solos que têm sido reservados para esse fim, e então a construção fica fora dessa situação de construção. Também o caso da Reserva Ecológica Nacional, portanto, terrenos que sejam reservados ou ligados a essa figura jurídica também estão protegidos. Ou seja, em áreas protegidas. Tal e qual. Ou áreas de declive, ou áreas, enfim, com especial relevo ambiental. Também tem que estar perto de locais com boas acessibilidades, com proximidade da rede de esgotos, preferível, água, luz, saneamento, enfim, pronto, como disse. São tudo situações que são elegíveis para facilitar esse processo de situação. Outra coisa importante também é que e nós dizemos que é a proximidade já a áreas urbanas ou já a contiguidade urbana. Okay, porque há áreas de terrenos rústicos próximos de terrenos já são, enfim, urbanizados e que podem também ser alcançados por essa medida. Qual é que foi o objetivo? Porque é que os deputados reuniram-se e pensaram, vamos criar uma lei para isto? Sim, esta lei, no fundo, é para dar uma resposta do Estado, neste caso, um mecanismo para que libertasse solos disponíveis para construção e, enfim, assim, também mitigar um pouco a situação atual de falta de imóveis. Ou seja, tem a ver com a procura e a oferta. Estamos a criar mais oferta a custos reduzidos. Vamos avaliar o que vai ser em termos práticos essa medida, mas em alguns casos pode ajudar, sim. Okay. Eu diria mais nas áreas rurais, porque nas áreas urbanas talvez o reflexo não seja muito residual. Pois, porque já muitos terrenos já são possível construir. Sim. Terminamos então o primeiro episódio do podcast das Conversas da Esquina. Estas informações, claro, como discutimos aqui com o João, ainda estão a ser discutidas. Portanto, isto é apenas um apanhado daquilo que nós fizemos e daquilo que interpretámos pela lei. Aquilo que aconselhamos é ir à Câmara Municipal e perceber qual é que será a situação, se tem um terreno rústico que dê para fazer um loteamento, qual é que seria a solução para esse terreno. Se tiver algum imóvel, algum terreno que queira vender, venha falar connosco. Estamos aqui situados na Avenida Bernardo de Santarém, em Santarém, e venha-nos conhecer. Até um próximo episódio.